Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estava com saudade de vocês. Hoje vamos falar de mapa de riscos. Estaremos entrando na nossa terceira unidade, tá? No nosso AV3. Ressalto que as notas de vocês já estão disponíveis no college da primeira unidade e da segunda unidade, do AV1 e do AV2, tá? E o que é, né? Mapa de risco? É a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho por meio de círculos, tá? De diferentes tamanhos e cores. Implantado pela portaria número 5 de 17 de agosto de 92 do Ministério do Trabalho e Emprego, ele é obrigatório nas empresas com grau de risco e número de empregados que exijam a constituição de uma CIPA, tá? O mapa, ele é a representação gráfica, né, dos riscos de acidentes dos diversos locais inerentes ou não ao processo produtivo, né, afixado em locais acessíveis no ambiente de trabalho e para orientação de todos quanto às principais áreas de risco. Então, o mapa de risco, ele é um quadro, digamos assim, um mapa mesmo, um quadro informativo, né, onde vão constar os riscos que aquele local especificamente possui e o grau desse risco, né, pelo tamanho do círculo, né, que tem determinadas cores e tamanhos, a gente vai ver lá na frente, de acordo o grau do risco, existe um tamanho desse círculo. Tá? No mapa de risco, círculos de cores e tamanhos diferentes mostram os locais e os fatores que podem gerar situações de perigo pela presença de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, que foram os riscos que a gente já trabalhou na unidade passada, né? A gente já falou dos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Eu foquei nos riscos biológicos, né? Nos agentes biológicos, por ser os agentes que nós, profissionais da área de saúde, estamos mais expostos nos nossos ambientes de trabalho, tá bom? Então vamos lá. O risco mecânico a gente identifica com a cor azul, o risco químico a gente identifica com a cor vermelha, o risco ergonômico a gente identifica com a cor amarela, o risco físico a gente identifica com a cor verde e o risco biológico com a cor marrom. Além de identificar com a cor, a gente vai ter o tamanho, né, desses riscos de acordo com o grau do risco daquele determinado local. Então, o círculo menor vai ser para um risco, vai indicar um risco pequeno, o círculo médio intermediário vai indicar um risco médio, né? E o círculo grande vai indicar um risco grande, certo? Mapa de risco no sentido de funcionabilidade, ele é muito importante para o ambiente de trabalho, porque ele vai demonstrar, né, ele vai nos mostrar a que risco e a que grau desse risco estamos expostos ali naquele local que a gente está trabalhando. Né? Então, no mapa de risco, os riscos representados indicados por círculos coloridos e 3 tamanhos diferentes a saber. A bolinha vermelha pequena, o círculo vermelho pequeno, risco químico leve, médio, risco químico médio e grande risco químico elevado. E assim, né, sucessivamente para todas as cores, mecânico leve, médio e elevado, biológico leve, médio e elevado, ergonômico leve, médio e elevado e físico médio, leve e elevado. A cor, como a gente já falou na unidade passada, ela representa especificamente aquele determinado risco, tá? Isso vocês precisam ter muito claro na mente de vocês, que sempre que você encontrar no mapa de risco a determinada cor, marrom é um risco biológico, amarelo é um risco ergonômico, vermelho químico, azul mecânico e verde o físico, tá?
Qual que é o objetivo, né, do mapa de risco? Conscientizar os trabalhadores desses riscos, né? É um instrumento que ajuda a diminuir a ocorrência do acidente de trabalho, o que interessa aos empresários e os trabalhadores, porque o risco existe para determinada profissão, né? Na verdade, eu acredito que para todas as profissões sempre vai ter um risco. O risco existe. O empresário, o empregador, ele tem que informar o seu empregado que esse risco existe, né? Ele tem que estar informando, né, dentro da normativa, da norma correta, né, que é pelo mapa de risco, e o trabalhador ele tem que estar ciente do risco que ele está se expondo naquele determinado ambiente de trabalho. Então ele tem que saber que ali, para desenvolver a sua atividade ali, para trabalhar naquele local, ele corre determinado risco e ele precisa estar ciente disso, né? Quem que realiza o mapa de risco, né? O mapa de risco ele é feito pela CIPA, após ouvir os trabalhadores de todos os setores produtivos e com a orientação do SESMIT da empresa, quando houver, né? Em nossa próxima aula a gente vai estar falando da CIPA também. Ele é elaborado em alguns locais pelo técnico de segurança do trabalho, porém com a opinião e com o, digamos assim, após colher informações dos trabalhadores daquele determinado local, porque ele não está ali exercendo a sua função, então quem mais vai saber lhe falar, né, o que mais acontece naquele determinado local é o próprio trabalhador, não é isso? Com que periodicidade isso é feito? Em quanto tempo a gente precisa estar realizando esse mapa de risco? O mapeamento ele deve ser feito por ano, né, quando se renova a CIPA, fazendo com que trabalhadores aprendam a registrar graficamente os focos de acidentes nas empresas, contribuindo para eliminá-los ou controlá-los. Porém, por mais que seja atualizado anualmente, se não tiver alguma orientação, não tiver alguma alteração naquele quadro ou naquele local, necessariamente, se eu não mudei, né, nada do meu trabalho, se eu não mudei nada da minha equipe ali, não vai alterar nada, então eu vou ter o mesmo mapa de risco, porém atualizado com a data mais recente, né? Mas não significa que eu precise fazer outra pesquisa, fazer tudo de novo, uma vez que eu tenho comprovado ali nos meus registros que não alterou nada, desde que eu tenha, obviamente, esse controle, tá? Deve-se dividir a fábrica, né? Eu botei a fábrica, mas deve-se dividir o ambiente, né, em áreas conforme as diferentes fases da produção, correspondendo às diferentes seções da empresa, facilitando a identificação de riscos. Então, a exemplo, né, de um ambiente hospitalar, eu preciso delimitar e dividir o que é o posto de enfermagem para mim colocar o que tem o que tem de risco e qual o grau de risco ali, o centro de material e esterilização, o centro cirúrgico, as clínicas, né? O necrotério, todos os setores a gente precisa estar dividindo para poder estar realizando esse mapa. Aqui é um exemplo, né? Por exemplo, escritório, almoxarifado, seção de caldeiraria, oficina mecânica, seção de usinagem, fornalha, seção de pintura. A gente precisa desse desenho, né? Desse esboço, né? Como se fosse a planta do local, para poder, em cima disso, a gente estar desenvolvendo o nosso mapa de risco, certo? Em seguida, deve-se percorrer as áreas a serem mapeadas, né, ouvindo as pessoas acerca de situações de risco de acidente de trabalho e perguntando o que incomoda e qual a intensidade desse incômodo, porque não adianta simplesmente o servidor lhe dizer o que está incomodando ou o que tem de risco ali, mas não lhe dizer, ó, o risco é grande de acontecer tal coisa. Não, tal coisa tem risco de acontecer, mas é menor do que tal coisa. Então a gente precisa saber o que incomoda, o quanto incomoda, né? Se tem um risco e que grau é esse risco, até quando esse risco, até que nível de gravidade esse risco existe.
é preciso informar os riscos em cada área. Então, é importante anotar o que existe e marcar o lugar certo. O grau e o tipo de risco serão identificados depois. Então, na medida que você está percorrendo esses ambientes para você estar realizando o mapa de risco, é importante você anotar o que existe, né? Dentro do local correto que você está visitando. Então, quando você for visitar aquela área para poder estar realizando, você precisa estar ali com o esboçozinho, né, do ambiente, e você vai visitar e você vai anotar especificamente dentro de cada local. A CIPA deve reunir para examinar cada risco identificado na visita à fábrica, né, ao ambiente que você vai fazer o mapa de risco. Faça a classificação conforme a tabela de riscos ocupacionais, que é a nossa tabela de riscos que eu já falei na unidade passada para vocês. E a gente vai determinar o grau conforme o tamanho do círculo, pequeno, médio e grande. Tá? Aqui tem uns exemplos, né? Grupo 1, verde, riscos físicos, ruídos, vibrações, e por aí vai. Botei esse exemplozinho para vocês verem. O grupo 3, que é o marrom, que são os riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, né? Os riscos ergonômicos, né? De esforço físico intenso, né? Levantamento e transporte, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongados, né? Monotoria e repetitividade, monotonia, misericórdia, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico, né? Que acabam desenvolvendo aí algumas síndromes, inclusive. E por aí vai, né? Os riscos de acidente, né? Arranjo físico inadequado, a maquinários, a eletricidade, iluminações, né? Animais peçonhentos, fios desencapados, por aí vai. Depois disso, que é que se começa a colocar os círculos na planta ou o croquis, né? Para representar os riscos. Os riscos são caracterizados graficamente por cores e círculos. O tamanho do círculo representa o grau, né, desse risco. Aqui é um exemplozinho, né? Vocês podem observar os diferentes tamanhos, tá vendo? De círculo aqui, ó. Esse é um tamanho pequeno, esse é um tamanho médio e esse é um tamanho grande. Então, aqui no refeitório, a gente tem risco, baixo risco, né? Pequeno risco biológico. No jardim, eu já tenho um risco biológico médio e por aí vai. O importante é que os tamanhos e as cores correspondam aos graus e tipos. Cada círculo deve ser colocado naquela parte do mapa que corresponde ao lugar onde existe o problema. Então, eu preciso colocar na cozinha os riscos que são da cozinha, no posto de enfermagem, os do posto de enfermagem, no CME, do CME. Acho que isso ficou claro para vocês. Caso existam no mesmo ponto de uma seção diversos riscos de um só tipo, por exemplo, no mesmo ponto, eu tenho risco físico, ruído, vibração e calor. Não é preciso colocar um círculo para cada um desses agentes, desde que tenha o mesmo grau de nocividade. Então, se eu tenho um risco leve, né, para ruído, vibração e calor, eu consigo identificar. E a existência de riscos de tipos diferentes no mesmo ponto. Nesse caso, a gente vai dividir o círculo conforme a quantidade de riscos, em 2, 3, 4 e até 5 partes iguais, cada parte com sua cor, né? Isso a gente chama de critério de incidência. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, é uma indicação múltipla, né? De vários tipos de risco. É um círculo grande, então significa que é um grau elevado de risco. E eu tenho dentro desse grau elevado de risco, vários tipos de risco. Observem, verde, amarelo e azul. Então, eu tenho vários tipos de risco nesse mesmo local, tá? Quando o risco afeta a seção inteira, por exemplo, ruído,
Devo colocá-lo no meio do setor e acrescentar setas nas bordas, indicando que aquele problema se espalha pela área toda, tá? Um exemplozinho para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui eu estou dizendo que eu tenho risco grande, né, de 3 coisas com incidência grande, que afeta vários setores os mesmos riscos, tá bom? O mapa de risco, os mapas, né, de riscos completo ou setorial, ele tem que ser afixado claramente visível e de fácil acesso para que todo trabalhador consiga visualizar com facilidade, e deve ser revisto sempre que um fato novo modificar situações de risco estabelecido. Então, se acontecer um fato em que não está identificado ali no mapa de risco, ali não consta aquele risco, deve ser informado imediatamente, né, a comissão da CIPA, para que seja elaborado um novo mapa de risco e que contenha, né, essa situação excepcional que aconteceu, tá certo? A falta de elaboração e de não exposição, né, em ambientes podem implicar em multas e de valores elevadíssimos. Então, a multa para o estabelecimento que não possui mapa de risco, ela é altíssima, tá? Se a CIPA for inoperante ou não tiver condições de realizar o mapa de risco, a empresa é quem estará exposta à punição e em função disso. Então, assim, não é pelo fato da empresa não possuir CIPA que ela pode não ter mapa de risco, não. A empresa ela vai responder da mesma forma, tá? Cabe ao empregador dar condições para a realização do mapeamento dos riscos ambientais. Então, assim, é de suma importância do empregador, de suma importância que ele tenha, né, que ele tenha equipe para isso, que isso seja levado a sério, que isso seja realizado, porque uma vez que eu estou trabalhando e que eu tenho noção a que tipo de exposição eu estou me colocando e que eu tenha noção a que tipo de coisa eu posso, né? Eu posso vir ou a contrair, ou a que tipo de acidente possa acontecer comigo. De certa forma, o empregador está te informando que naquele ambiente de trabalho você corre risco de passar por determinadas situações ou de passar por determinadas patologias, no caso da saúde, enfim. Por exemplo, né, um exemplo assim bem cotidiano, inclusive para mim que trabalho com Covid. Quem trabalha, né, na linha de frente com Covid tem consciência que está exposto a pegar o vírus da Covid, né? Então, quem está nessa linha de frente, ele tem ciência, esse profissional, ele tem consciência de que ele pode vir a contrair o vírus da Covid, que ele pode vir a agravar, a evoluir, né, de forma ruim, enfim. Então, esse profissional, ele tem que ter noção, né, do que ele está exposto. Isso é muito importante para nós da área da saúde, porque muitas vezes os colegas eles não têm noção, tipo assim, da gravidade que é, por exemplo, encapar de uma agulha que você se fura, uma agulha que você utilizou em um paciente, né? Que você precisa passar ali por todo um processo de medicações, de coquetéis, pelo fato de você ter se furado por uma agulha que foi utilizada em um paciente. Então você precisa ter total noção da onde você está, do que você está fazendo, né? Do que você está expondo, né? E o empregador ele tem que te dar condições de entender, saber, compreender o que você está também vivenciando, certo? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.